A primeira Revolução Industrial teve como principal avanço a renovação das produções de tecidos de algodão e a mudança da manufatura para o maquinário. Já a segunda Revolução Industrial teve grandes avanços na metalúrgica, principalmente na indústria do ferro, o que possibilitou a criação de ferrovias, facilitando no transporte de mercadorias comerciais. A formação do Reino Unido se iniciou quando, no século XVI, Henrique VIII, rei da Inglaterra, decidiu anexar o seu país com o país de Gales, e apenas em 1707, quando a Escócia se tornou uma monarquia parlamentarista, ela também foi anexada a isso. Com o Ato de União, já em 1800, juntou a Irlanda. Só que, em 1921 a 1922, ocorreu a Guerra de Independência da Irlanda do Sul. Atualmente, o Reino Unido é composto apenas por Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales. 70% da população britânica vivia nos campos, e lá artesãos e camponeses poderiam caçar e também fazer outras atividades. Além do mais, as culturas naquela época eram a batata e o nabo, principal alimento para a sociedade. Outro ponto do pioneirismo britânico foi a política do cercamento, que ganhou força entre os séculos XVIII e o XIX. Ela consistia no próprio cercamento das terras que antes eram livres para os camponeses e aldeões que queriam utilizá-la do jeito que quisessem, pelos arrendatários, que eram o nome dados a esses proprietários. Por ser uma propriedade privada, ela possibilitou investimentos mais locais, o que ocasionou em evoluções das técnicas agrícolas, como o arado triangular, a semeadora mecânica e o rodízio de culturas, além de possibilitar o pagamento de salário aos camponeses e aldeões, que passaram a ser pessoas assalariadas, e além disso, possibilitou a estocagem de feno, o que levou, que por consequência ocasionou a maior qualidade dos bois e das vacas, de onde vem a matéria-prima da lã. A política de cercamento mudou muita coisa e possibilitou também a maior qualidade e quantidade de alimentos, o que diminuiu a taxa de mortalidade, aumentou as populações urbanas e rurais e ocasionou o fenômeno da farta mão de obra, que foi maiores pessoas se concentrando nas minas e nas fábricas emergentes. Pulando um pouco esse ponto, temos o período da Grande Fome, que foi de 1847 a 1850. O que foi a Grande Fome? Uma onda de fungos chegou às plantações irlandesas e eles tiveram que se alimentar só de batata, que antes era considerado um alimento indigno às pessoas, era para alimentar os porcos. E além dessa mudança de cultura, eles tiveram que migrar para a Inglaterra, para as Américas, o que concentrou também mais mão de obra nas fábricas e nas minas de carvão e ferro. Toda essa evolução no setor industrial exigiu uma nova divisão de trabalhos. Antes, tudo era feito em locais domésticos por famílias britânicas, como as plantações, os tecidos e os fios de lã e algodão. Agora passaram a ser feitos nas fábricas, porque eles começaram a utilizar uma máquina que não era acessível a essas famílias. Então, a divisão do trabalho tinha como centro do processo produtivo. Esse trabalho era dividido em bens de consumo e bens de produção. Os bens de consumo eram roupas, calçados, comida, que eram feitos por mulheres e crianças, em sua minoria. E os bens de produção eram construção de ferrovia, manipulação do ferro, que eram feitos. As pessoas saíam às 2 horas da tarde e aos domingos eles tinham folga, que era reservado para a religião. O que foram as redes fluviais? As redes fluviais foram investimentos no transporte marítimo, ou seja, o investimento em navios de carga pesada para o transporte de cargas comerciais, facilitando a ligação comerciais entre os países. E com o tempo, novas máquinas passaram a surgir. Em 1712, Thomas Newcomb criou uma máquina com o intuito de tirar a água das minas e transferi-las para a cidade. Em 1789, James Watt aprimorou essa máquina, deixando ela menos cara e mais acessível para as pessoas.
Em 1777 foi criado o spinning jenny por James Hargreaves, não sei falar o nome, desculpa, que desenvolveu uma máquina que ajudaria na produção de fios e tecidos de algodão. Ela era inicialmente de 8 fusos e foi desenvolvida até 120 fusos. Já em 1769, Richard, não sei falar o nome também, criou a waterframe, que era também uma máquina de tecer, só que ela só funcionava com a força de rios. Então apenas cidades que eram próximas a rios saíram benéficas nessa situação. E apenas em 1785 que James Watts e Matthew Boulton desenvolveram uma máquina a vapor para tecelagem de fios de algodão. Vale ressaltar também que naquela época era muito complicado tecer os fios de algodão, por eles serem menos resistentes do que o de lã, e por isso ter que se juntar com o linho para sua confecção, na verdade, e a sua matéria-prima não ser da Inglaterra. Isso prejudicou muito e dificultou a criação de tecidos de algodão. O livre comércio era defendido por fisiocratas que acreditavam que a agricultura era o principal meio de produção de riquezas. Eles defendiam o fim das taxas alfandegárias. Adam Smith defendia o liberalismo econômico, que era baseado no Estado mínimo, no fim das taxas e na propriedade privada, o que ia totalmente contrário aos ideais mercantilistas. Então, as meninas já falaram sobre o Reino Unido, principalmente sobre a Inglaterra, e eu vou falar sobre as outras nações que estavam emergindo durante a época. A França. A França era desprovida de transporte, por isso o comércio dela era apenas local e regional. Era completamente ligada à agricultura. E mesmo após a Revolução Francesa, os burgueses preferiam indústrias de artigos de luxo do que de transporte, o que dificultou muito para a comercialização francesa. Apenas após a ascensão de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que o governo francês começou a se dedicar mais à industrialização, ao transporte e nos bancos franceses, o que mudou completamente o cenário francês e ajudou a França a emergir. No início do século XIX, a Alemanha ainda possuía altos impostos, consideração do seu financiamento para o exército e a servidão camponesa. Os seus governantes nessa época eram formados pelo Iluminismo, o que os ligava diretamente ao liberalismo. Por isso que em 1884 foi formada a primeira União Aduaneira com alguns estados do norte. Depois, com o passar do tempo, os estados do sul e do centro se juntaram também. E isso ajuda na industrialização do país, pois elimina as barreiras alfandegárias e padroniza as decisões políticas. Com isso, no final do século XIX, a Alemanha abole a escravidão e o capitalismo se fortalece, pois há um mercado interno e o trabalho livre. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o conceito de capitalismo. Diversos filósofos tentaram estudar o capitalismo, só que os mais importantes, os que são mais reconhecidos, foram Marx e Weber. Para Marx, o capitalismo ele só passa a existir a partir do momento que a mão de obra do trabalhador é vendida. Ou seja, o trabalhador tem que vender a sua mão de obra para o dono das empresas para que essa pessoa compre a mão de obra do trabalhador, ou seja, os trabalhos têm que ser assalariados. Então, para Marx, o capitalismo ele só passa a existir a partir do momento que a mão de obra escrava é bem menor ou então inexistente e os trabalhadores são assalariados, ou seja, a maior parte da produção tem que ser feita por trabalhadores assalariados, para que possa existir o processo de mais-valia do dono da empresa se beneficiar muito em cima do trabalhador para existir o processo de capitalismo. Por que o processo de mais-valia? Porque o trabalhador vai vender sua mão de obra, por exemplo, a R$700 e, na verdade, a mão de obra dele vale 15 mil pelos produtos que ele vende. Então, para Marx, o capitalismo só passa a existir a partir do momento que o trabalhador vende essa mão de obra. Para Weber, o capitalismo ele existe a partir do momento que tem a troca comercial. Ou seja, você tem que vender ou comprar um produto, independente da forma que esse produto é produzido. Se é por mão de obra escrava, se é por mão de obra assalariada, não importa. O importante é que existe essa troca comercial. Então, para Weber, o capitalismo ele existe desde a época das colonizações, da época do mercantilismo. Porque, mesmo a mão de obra sendo escrava, o importante era que existisse troca comercial.
E são esses dois conceitos de capitalismo que existem, que são mais conhecidos até hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o capitalismo industrial e financeiro. O capitalismo industrial foi o processo de mudança da mão de obra manufatureira, que era o produto que era feito em casa, pela produção familiar, para a mão de obra nas indústrias. Ou seja, nas indústrias era uma subordinação às máquinas. Nesse processo, a produção familiar foi praticamente extinta, porque eram contratados apenas uma pessoa e não a família inteira. Então, normalmente, só uma pessoa da família ou duas trabalhavam. E essa pessoa vendia sua mão de obra para a indústria e, na verdade, ela só participava de uma parte do processo. O resto todo era feito pelas máquinas. Então, havia uma subordinação às máquinas. E mesmo que os bancos investissem, não era tão grande a subordinação ao dinheiro. Era uma subordinação às máquinas. Existia lucro, porém aquilo ali não era para poder pagar um banco ou alguma coisa. O capitalismo financeiro foi quando ocorreu uma demanda muito maior de produtos do que a já existente. Então, para essa demanda poder ser produzida, foi necessário maiores investimentos nas indústrias. Para esses investimentos ocorrerem, foi necessário que os bancos intervissem diretamente nas indústrias. Isso aconteceu como? Com contratos, com fusões, os bancos passaram a fazer parte das empresas, ocorreram patrocínios para que as indústrias pudessem produzir. Então, foi um momento em que os bancos tiveram ligação direta com as indústrias. Nesse momento também se aumentaram os monopólios e houve também a subordinação ao lucro, porque antes a subordinação era feita às máquinas e não ao lucro. E nesse processo, já que os bancos estavam diretamente ligados, houve uma subordinação maior aos lucros. Então, o capitalismo financeiro foi o aumento da demanda que necessitou do aumento de investimento, e por isso a interferência dos bancos.